Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Bom, antes de começar, primeiro vou pedir a você, deixe o seu like, compartilhe, financie esse canal via chave Pix, aqui embaixo na descrição, tá? Fale com o canal síntese@gmail.com. Aqui ao lado também nós temos um QR Code, provavelmente aqui, né, com o nosso Pix para você, se você puder e quiser, colaborar mais um pouquinho, né, com o financiamento, também via Pix, tá? E também pedir para vocês compartilharem, para chegar até mais pessoas, deixar o like. Like é super importante, porque só através do seu like você vai poder impulsionar esse vídeo até chegar a mais pessoas. O algoritmo não é tão legal assim e às vezes a gente é atrapalhado porque tem um empecilho que às vezes o YouTube não recomenda muito vídeo de política, mas é por aí, vamos lá. O tema de hoje é o que é a social-democracia. Social-democracia, vamos lá. Bom, existe uma teoria lá do século XIX, que foi até diagnosticado num livrinho, eu tenho aqui, mas está difícil de pegar, que chama-se luta de classes. Né? Todo mundo sabe o que é luta de classes, né? Que é a luta entre opressores e oprimidos, proletariados e burgueses. Né? E o que acontece? Nessa tal luta de classes, que foi instituída, que não foi instituída, né? É uma construção a luta de classes, mas que ela foi definida por Marx e Engels no Manifesto Comunista. Existe uma oposição entre os donos dos meios de produção, né? Aqueles que têm o capital, são detentores da empresa, da indústria, e os donos da força de trabalho, ou seja, os trabalhadores. Então existe uma oposição entre aqueles que são os donos dos meios de produção e aqueles que trabalham, aqueles que são de fato donos da força de trabalho. Né? Ok, então existe uma divisão de classes. Né? Lá pelo século XIX, surgiu um carinha, né, que era amigo do Marx e do Engels, que dizia que sim, a luta de classes existe, que tudo isso existe, só que ele tinha uma visão um pouco mais diferente. Né? Enquanto Marx e Engels viam o Estado como um ente burguês que nasceu para os interesses da classe dominante, esse rapaz chamado Ferdinand Lassalle, o Lassalle, ele não via o Estado como algo opressor totalmente. O Lassalle via o Estado como algo que poderia ser utilizado para fins de vamos dizer, ser utilizado para ser introduzido para a Revolução Proletariada, para com os trabalhadores se apropriando do mesmo Estado. Né? Aí vem aquela coisa, né? Peraí, calma. Se o socialismo é o intervalo de um estágio entre a revolução e uma sociedade capitalista, então o que seria esse tal socialismo democrático? Perdão, errei o conceito. A social-democracia. A social-democracia seria, então, um conceito do qual os trabalhadores se apropriariam do Estado, e aqui a gente não fala ainda sobre os meios de produção, mas se apropriariam do Estado e gradativamente se aproximariam do socialismo como é idealizado, né? Passaria por um estágio até chegar a uma sociedade com a extinção total de classes. É isso que o Ferdinand Lassalle e muitos teóricos da social-democracia prezam. É isso que muitos teóricos lá do século XIX pregam. Tá? Então, o que acontece? Nessa questão,
essa tal sociedade do qual o Ferdinand Lassalle coloca, não coloca propriamente o Estado como um opressor, um agente burguês, mas como um agente em favor de um determinado interesse, né? E nesse interesse iria abranger questões sociais que são importantes, de reformas políticas, tá? Do qual conquistas para os trabalhadores seriam importantes, né? Ou seja, por mais que a social-democracia tenha seu lado mais reacionário, como o próprio Lenin já pregou nas teses, por exemplo, existe uma questão que é importante, né? O Estado está aí, em todos os lugares, então seria importante, através de conquistas sociais, os trabalhadores conseguirem se formar e conquistar direitos, né? Ou seja, é uma dualidade da própria social-democracia. Mas o lado perverso da social-democracia lá do século XIX foi quando foi chegando ao próprio poder. Com Otto von Bismarck, por exemplo, os social-democratas fizeram um acordo. Nesse acordo, por exemplo, foi prejudicial à própria alma da social-democracia. Essa alma, por exemplo, de conquistas sociais e políticas foi completamente banalizada e esquecida. Outra coisa também que muita gente, como Walter Benjamin, critica nos social-democratas é o fato de que a social-democracia banalizou o caráter maligno do nazismo, por exemplo, que não levou tanta fé que o nazismo poderia ser algo ruim. E muitos ainda afirmam que a social-democracia assassinou uma das principais teóricas, que foi Rosa Luxemburgo, uma das mais influentes e mais importantes nomes do socialismo mundial. Tá? Ela e o companheiro dela, Karl Liebknecht. Depois eles se afastaram por causa do caráter reacionário da social-democracia. Portanto, se eu for definir aqui como a social-democracia isso lá do século XIX, é um pouco complexo, porque ao mesmo tempo que olha a luta de classes como uma coisa que pode ser amortecida, e nisso pode ser debatido, também vê o Estado não como algo opressor, a gente vê a social-democracia como eu falei, com esses pontos de luta, de interesse, dos trabalhadores por conquistas. Ou seja, é uma dualidade, então é difícil mensurar a social-democracia. Tem pontos que são divergentes, mas que são interessantes da própria social-democracia, para o bem e para o mal. Certo? Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, compartilhe, inscreva-se, financie o canal via chave Pix, aqui em cima tá nosso QR Code. É isso, ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.